incluindo-se a si arriscaram mesmo, suas vidas lutando contra o demigode. Agora, 4.000 anos depois, um mundo sob domínio de um demigode. Sem perceber, o já distorcido. A ordem e disciplina pareciam sem esperança. Lucas, no corpo de Frei, ficou surpreso que as pessoas ainda almejavam o mesmo objetivo que ele, e seus números cresciam constantemente. E um pastor perguntou se ele havia dito algo estranho. Aprimorando seus punhos, o personagem principal, de repente, percebeu que pessoas em todo o continente, quem sabia da existência do demigode, suspenderam Nunca a desista respiração de esperar pelo momento certo. O pastor perguntou por que o jovem sorria. Quando ele sorriu, com um leve tremor, furando os lábios, Frei pensou que pela primeira vez nessa época, ele viu um raio de esperança. Se o jovem interlocutor sabe realmente algo sobre o demigode, a qual ele recebeu uma resposta afirmativa. Fazendo exercícios de respiração, Frei tentou acalmar suas emoções intensas, vendo um aliado no líder da família Chan. Ele, o personagem principal, decidiu não revelar sua identidade por enquanto. Declarando, com entusiasmo, havia uma nota de churraim perto dos brincos. Então, o pastor emocionado se levantou bruscamente, gritando e perguntando se o jovem ainda tinha essa nota. Frei olhou sério para o homem e assentiu. O pastor, impulsionado pela curiosidade, ficou esperando, depois humildemente fechou os olhos. O loiro percebeu que seu interlocutor precisava, primeiro, ouça a informação. Eles têm pastores, afirmou com veemência, que sabiam pouco sobre semideuses, números e propósito final. E por que agiam nas sombras? E Frei ouviu atentamente do outro lado da mesa. O homem então declarou que essas criaturas eram poderosas, bastante para destruir todas as raças. Com um simples gemido, Frei parecia entediado, porque ele já sabia os fatos mais significativos da história, o qual o interlocutor estava falando agora. Quando o jovem ouviu sobre os ataques, ele se mostrou indiferente. Ele desviou o olhar de que o número deles não ultrapassava 100. No entanto, cada uma dessas criaturas é comparável a uma catástrofe planetária. Shepard começou a investigar a história dos eventos, mencionando eventos que ocorreram há 4.000 anos. O homem manteve as mãos unidas, e seus olhos brilharam de azul. Ele relatou que havia 5 heróis lutando contra o semideus. Naquela época, esses heróis eram grandes pessoas que reconheciam a todos. Entre eles estava o sábio supremo Shuei, o rei guerreiro Kassagem, o espadachim Jericó, a bruxa negra Iris. E o arquiterno Lucas, no entanto, depois do desaparecimento do arquiteta. As relações entre os outros começaram a ruir. Houve conflito entre o rei guerreiro e o senhor das armas. O mestre da espada, o negro, que desapareceu completamente. Apenas o grande sábio ficou sozinho. E lutaram até o fim. Mas isso não foi suficiente para enfrentar o semideus. Então, seus nomes sumiram da história. Quando o último guerreiro morreu. Isso é o que Shepard contou ao jovem. Sentado na longa mesa. Diante dele, diretamente, a luz solar filtrava pelas grandes janelas. Entraram na sala de jantar. Frei analisou cuidadosamente tudo o que ouviu, incluindo a informação era a mesma que estava registrada. E o diário de Shuhai. Então este homem estava bem informado. Shepard fechou os olhos e disse ser membro do Círculo, organização que herdou a vontade de 5 guerreiros. Então, novamente, o jovem chamou a atenção para a tatuagem no rosto do homem. O jovem perguntou, surpreso, sobre o nome, e Shepard explicou que chamou assim, no geral, mas na verdade estava dividido caoticamente. O homem disse que, ao longo dos anos, a vontade, o que era um único buraco, foi dividido. Agora,
Então, membros desesperados da sociedade se controlam mutuamente. Frei apoiando a bochecha na mão. Desagradavelmente. Ao pensar que quando mais de 3 pessoas se reúnem, eles jogam política em seus próprios interesses. Shepard explicou que o maior poder agora está concentrado nos círculos de pescoços de palha, no qual ele pertence. Fizbin Alet, com um sol roxo. E também em Rashid Soft, cujo símbolo é a espada. Frei se perguntou por que 3 desses círculos usaram os nomes de heróis, perguntando sobre os nomes dele e de Kassogen. E o interlocutor dele naquele momento informou que, de acordo com boatos, as coisas não estavam indo bem a Irmandade Tromã, quando Frei soube que o mestre do círculo havia morrido e metade dos líderes se mudou para outro círculo. Ele concluiu, com prazer, que a política era malvada. A luz solar iluminou a lareira, sobre o qual havia velas e um pequeno relógio. E Frei o que aconteceu com os sucessores do rei guerreiro? Ao que o pastor respondeu, que o legado era um casamento. A tradição foi passada de geração em geração. Uma pessoa de cada vez, mas não havia como saber onde estava o ar. Levantando a mão, Frei perguntou ao homem se eles estavam separados dos clubes, liderados pelos cadetes da academia, levando-se da mesa e começando a se afastar. Shepard declarou: os clubes na academia foram criados para a diversão. Enchendo um copo de vinho, ele disse que, às vezes, quando membros de um círculo têm talentos valiosos, eles os abordam. Primeiro, eles nem sabem da existência desses círculos. Frei! Agora, Shepard e o outro estavam em frente ao armário de bebidas, e a loira explicou que não havia nada de errado. Para uma sociedade secreta, ter alguns nomes, mas porque reduz as chances de ser pego, entregando ao jovem um copo cheio com borda dourada. Shepard declarou com confiança que ainda não conseguem ouvir e ver tudo ao redor. Enquanto o homem bebia vinho do seu copo de trabalho aberto, Frei se manteve firme, olhando para o lado com um olhar pensativo. Depois de beber o vinho, Shepard colocou o copo na mesa e virou as costas para o interlocutor, admitindo que o observara jovem por muito tempo, porque apareceu com fita nos brincos, que eram herança de Lucas. Depois de explicar a cautela e a grosseria, Shepard terminou seu discurso. Agora cede o microfone ao frade. O homem virou-se levemente, olhando fixamente para o homem. Frei ficou muito surpreso. Quando ele perguntou como ele conseguiu esses brincos, Shepard esclareceu sombrio. Tudo é verdade, que ele os obteve nas montanhas da Espanha. O homem disse ter ouvido rumores, havia artefatos de heróis lá, mas entre os que foram lá, apenas alguns conseguiram voltar vivos. Frei olhou fixamente para o interlocutor, percebendo que era natural, porque era impossível simplesmente determinar o local do castelo, e mesmo se as valentes almas tivessem sorte o suficiente bastante para encontrar a masmorra, o temível rei dos Dracs, Turquida, ainda não deixaria que eles saíssem. Encostado na borda da mesa, Frei olhou para o copo na mão e disse que só teve sorte por ter se metido em encrenca. É por isso que ele seguiu em direção desconhecida. Quando o homem mencionou ter encontrado Shuhed, o pastor do castelo perguntou-lhe em voz alta. Chocado, ele gritou. Clarificar se Frei tinha, de fato, encontrou uma nota de Shiwai. E ele confirmou calmamente essa informação com uma placa. Olhe, a mandíbula do duque caiu de surpresa. Quando o jovem disse que o conteúdo escrito era quase idêntico ao que ele tinha. O homem que contou antes, furioso, exigiu saber como chegar à masmorra. E Frei, com um leve constrangimento, lembrou-se de ter chegado lá por acidente. Então ele não pôde evitar
de ficar um pouco desesperado. Shepard baixou os olhos para o chão. O homem, levantando as mãos, admitiu que ele ainda não conseguia completamente abandonar suas dúvidas sobre o interlocutor. E Frei o olhou com perplexidade. O cara levantou as sobrancelhas, perplexo, ao ouvir o pedido de mostrar os brincos. Ao agir, ele colocou imediatamente o vazio, abertura de vidro, em trabalho na mesa vermelha. No momento seguinte, o triângulo turquesa começou a brilhar, voando levemente longe do pescoço do dono. Um poderoso turbilhão surgiu imediatamente ao redor de Frei, balanceando sua longa cauda, e uma aura azul começou a emanar de seu corpo. O cara, cercado por magia, perguntou se isso era suficiente para a loira surpresa. Houve choque intenso no olhar de Shepard. Um momento depois, ele fechou os olhos. Quando o homem disse que essa não era a pior opção, Frei o olhou, perplexo. O líder da família Jun, com o olhar sombrio, admitiu ter medo do jovem. Não porque o confundiu com um membro da Irmandade de Troman. Já era noite fora. E uma dispersão de estrelas surgiu no céu escuro, e luzes brilhavam em todas as janelas. Deste dia, muitas pessoas importantes se reuniram na recepção do duque. E tudo na sala preparada. Era perfeito, do interior até as mesas cheias de pratos diversos. O salão estava repleto de esplendor e luxo, com convidados, pessoas o preencheram. Alguns conversavam alegremente com um copo de vinho espumante, enquanto alguns se socializavam longe da multidão, sentados em sofás de veludo, distantes das pessoas. Em um taiocote luxuoso, Frei apoiava-se na parede, com um copo de champanhe nas mãos. E, observando os convidados, ele pensou ter finalmente encontrado pessoas. Quem sabia quem era o semideus? Mas agora as coisas só estavam ficando mais complicadas. O personagem principal olhou para o copo de bebida, concluindo que era bom saber. Os círculos eram chamados pelos nomes de 5 heróis e que havia pessoas que herdaram sua vontade. Frei decidiu que precisava saber mais sobre o círculo, acalmar a energia do rio gelado e também concluir o gol de Anastasia. De repente, ele pegou a cabeça, percebendo que uma montanha de problemas caíra sobre ele. Lucas refletia, talvez, a sincronia com Frei não foi coincidência. E Isabela, em um vestido chique, com um prato de comida nas mãos. Frei anotou uma conhecida e olhou para ela. Quando ela perguntou o que ele estava pensando, a garota já estava ao lado do jovem, exibindo o novo vestido preparado pela Lady Leila. Especialmente para ela, Isabela olhou para Frei, confusa. Ela ampliou e corando levemente quando ele disse que ela teve sorte com sua vida fácil. O cara parecia um lagarto absurdo quando a garota gritou e perguntou o que significava. Ele calmamente pegou um copo de champanhe e começou a beber. Enquanto um momento de sua conversa com Shepard era, então o diálogo foi reprisado na mente dele. Frei não conseguiu conter sua surpresa quando o chefe da família Jun disse isso há um mês. Em uma reunião na torre, ouviu que alguém fez contato com um demigodo. O jovem começou a questionar furiosamente quem exatamente era, enquanto Shepard observava em silêncio. O homem parecia muito sombrio. Os olhos do personagem principal alargaram-se em choque. Ouviu o nome do pai de Frei. No corpo dele era Isaac Blake, no castelo onde o banquete acontecia. Uma voz declarou isso. Ficou famoso que Patrick Sword era. Habilidades estavam em segundo lugar. Apenas aos cavaleiros comuns do reino de Lua Nobla. Então, Hiram Alto observou que uma pessoa deve se concentrar em um caminho. Então ele se perguntou se isso não era natural. Um homem ruivo com um lenço azul nas costas colocou a mão no ombro e virou-se para o amigo. Gaz declarou que, na próxima vez,
ele certamente viria ao banquete de sua família. Ao qual, Gaspe se aproxima do homem e perguntou se ele estava certo. O homem ruivo sorriu e pensou: essas pessoas são fáceis de lidar. Um pouco de... E este verme patético já está na isca. Então, o homem começou a rir e declarou mais em seus pensamentos. Isso era a única forma de ele participar. O banquete ditou-se e tudo ia conforme o planejado. Casper pegou um copo de champanhe e foi até a mesa do banquete. Havia frutas e diversas guloseimas. Risando e bebendo champanhe, declarou em seus pensamentos: havia muitas garotas bonitas aqui. Então, o olhar de Gaspé se desviou para o outro lado. O homem viu Lucas com Isabela. E ele se perguntou o que o filhote fazia ali. Uma voz feminina veio do lado de Lucas, quem se dirigiu a Frei e disse que ele estava presente. Enquanto isso, Isabela ficou chocada. Sônia se aproximou de Lucas e da Bela. Em um vestido muito bonito, Isabela se voltou para Sônia e perguntou se tudo estava bem com ela. Isabela, sorrindo, pegou as mãos de Sônia. Enquanto isso, a garota respondeu positivamente e perguntou a Isabela sobre eles. Lucas fixa intensamente Sônia nos olhos, ao que ele, envergonhado, perguntou o que era. Lucas disse que o vestido combina muito bem com ela. A Isabela, irritada, perguntou-lhe por que ele não valorizou o vestido dela. Começou uma discussão entre Lucas e Isabela. Nesse momento, Sunny ficou muito envergonhada. Lucas gritou que era um julgamento objetivo. Dois bruxos disseram Bela. Também gritou. Ela queria saber os detalhes do seu objeto. Julgamento objetivo. Ofendida, Isabela encolheu os lábios. Então, Lucas olhou para Sônia e perguntou se ela queria falar algo. Uma ruborização apareceu nas bochechas de Sônia, e ela disse que não queria falar nada. Lucas e Isabela ficaram chocados com o que viram. Então, o personagem principal ofereceu a Sônia uma bebida, entregando-lhe o copo. Afirmou ter tomado apenas um gole. Sônia tentou recusar com um gesto de mão. Isabela pensou que Lucas nem sabia. Uma voz veio de trás de Lucas. Quem declarou reconhecer Frei? Guspa sorridente se aproximou de Lucas e declarou. Ele nunca imaginou que veria isso. O herói Isabela perguntou a Lucas se eles se conheciam. Ao que o personagem principal respondeu hesitante. O personagem principal colocou a mão no queixo. E ele se perguntou, intrigado, se Frei o conhecia. E não conseguia lembrar de Guspa. Enquanto isso, Guspa disse que não se viam há muito tempo. Casper observou que ele não esperava encontrar o perdedor da família Blake. Nesse lugar, os olhos de Lucas se alargaram. Casper roeu os olhos, começou a sorrir, mostrando os dentes. Lucas suspirou, pensando em voz alta. Ele nem precisava lembrar, porque ele era apenas um bully. Guspa estendeu a mão e disse: que tal um perdedor como personagem principal? Estar presente no banquete organizado por Pierre. E ele só se perguntava por ser da família Blake. Casper estreitou os olhos e pensou: se o personagem principal tinha ideia quanto esforço ele colocou em chegar a este banquete, um banquete estava acontecendo, onde as pessoas comiam e conversavam. Enquanto isso, Guspa declarou em pensamento que este lugar não era para um verme patético, como Lucas, porque o banquete que Pierre June estava organizando era no topo da sociedade capital. E este campo luta pela nobreza e uma ótima chance de interação. Guspa disse a Lucas que um indivíduo como ele, quem não é tão bom quanto Gás, ele mesmo, porque
Ele não mesmo conseguiu entrar na academia West Road. Lucas anotou para afastar Guspa de vista. O homem surpreso ficou impressionado com o que ouviu. Fez um olhar ameaçador. Lucas negou ter repetido 2 vezes e anotou que deveria desaparecer. Isso é Disse a válido. Lucas que ele já se repetiu 2 vezes. Ao que a personagem principal retrucou com raiva. Gostar? Perguntei a Frey se ele estava completamente louco. Sônia se perguntou se Guspa conhecia Frey. Ao que o homem observou que ele sabe. Porque Lucas não é dessas pessoas. Quem costuma se comportar assim? Guspa, pensou animado. Se você pensar bem, Guspa, olhando para as 2 garotas, se perguntou em sua mente. E aquelas meninas deslumbrantes? O homem, olhando para Sue e Bella, disse. Ele costumava conhecer aquele Pierce. Festas com garotas bonitas eram comuns. Então, olhando para Sônia, Guspa declarou em pensamento que essas 2 eram incomparáveis, olhando para os principais personagens interpostos entre Sônia e Isabela. O homem surpreso pensou sobre por que essas garotas estavam com cara. Frei Lucas olhou para o homem com seriedade. Guspa se perguntou por que ele estava fitando com tanta intensidade. Guspa se perguntou. Lucas queria parecer duro na frente das garotas. Um homem. 2 Ruivo. outros homens se aproximaram da empresa. Voltando-se para Gás, ele se perguntou o que estava acontecendo. Surpreso, Guspa voltou-se para o Sr. Patrick. Patrick se inclinou ao lado do surpreso Guspa. Com reverência, Patrick se apresentou a Sônia. E ele era o filho mais velho da família Tessidi. Então, perguntou se ela faria o favor de revelar seu nome. A qual, Sônia, era tímida. O irritado Guspa declarou em pensamento. Esses vermes patéticos eram como hienas, porque ele conversava com eles para fazer amizade. E, sob o pretexto, eles estavam pegando a garota que ele notou primeiro. Sônia, olhando para baixo, se apresentou. Gusper reconheceu a garota e ficou preocupado. Então ele olhou para o sorridente Lucas, quem estava olhando para Sônia, e pensou que ela era estrangeira. Então, ela não sabia quem era Frey. Gusper pensou que Frey seria humilhado hoje. Patrick pergunta a Sônia sobre ser a mais velha, filha da família Aqua. Recebeu o título de chuva torrencial. Interrompendo Patrick, Guspa quer impolite não reconhecer a noiva do Sr. Pierre. Patrick gritou e fez a pergunta. Que ela era a noiva de Pierre. Sônia olhou para Lucas, sem entender. Então, enrubescendo-se, ela disse que ainda não havia sido decidido. A qual o protagonista se perguntou por que ela estava contando isso para ele. Neste momento, Isabela, com as bochechas inchadas, declarou em pensamento que Lucas era, de fato, um verdadeiro preguiçoso. Guspa sorridente declarou que a preocupação dela com os convidados, a noiva do organizador do banquete, é certamente admirável, mas Frey Blake, o guia, a quem Lady Sônia nem sequer não responderam. As meninas estavam irritadas com o que ouviram. Lucas desviou o olhar. Patrick, sorrindo, indagou se era o Frey. Patrick disse então que conhecia os irmãos Frey. Depois disso, pensei em Mitchell e Rhaenys. Ambos são magos da torre. Patrick, olhando para Lucas, declarou que Mitchell tornou-se recentemente o mestre da torre. Ao que o personagem principal fez uma cara indiferente e declarou que não estava interessado, tentando humilhar o personagem principal. Patrick se perguntou por que o Conde Osaka o exilou. Ele declarou entender perfeitamente por que Lucas, observando tudo o que estava acontecendo, ouça em silêncio. Entretanto, Patrick disse que era difícil acreditar que o personagem principal, Inherited,
o mesmo sangue dessas grandes pessoas. Isabela interrompeu Patrick e gritou que ele estava falando demais, continuando a gritar, e apontou o dedo indicador para Patrick. Isabela disse que não conhecia Patrick. Mas, por mais valente que fosse, ele não merecia, a frase diz, uma bela era irritada. Exigiu que Patrick pedisse desculpas por seus insultos. Lucas reagiu calmamente a isso e disse a Isabela que tudo estava bem, com os braços estendidos. Patrick pensou em se desculpar com Frei, sendo o filho mais velho da família Tuzite. Encolhendo os olhos, ele perguntou a Isabela se ela estava brincando. Patrick então declarou que quem convida alguém para uma festa, quem nem se encaixa na atmosfera, deve se desculpar e perguntar a Frei quem o convidou. Os dois atrás de Patrick começaram a rir disso. Patrick e Guspa sorriram, olhando para Lucas. Pierre Jun então se aproximou deles. Depois disso, Pierre, sorrindo, disse que se arrependia. A qual Patrick e Guspel ficaram chocados com o que ouviram. Patrick gritou e balbuciou. Poupar, Pierre, sorrindo. Pierre disse que foi ele quem convidou Frei, o exaltado e trocador de palavras, mas não esperava ver Pierre. Pierre Jun declarou que parece que ele não é quem Guspe esperava ver. Satisfeito, Pierre se aproximou do rosto de Patrick e disse que estava muito arrependido, que ele o decepcionou. Lucas e as outras meninas ficaram chocadas. Aí, afirmou que não sabia que precisava de permissão da casa de Chazite para convidar um amigo, pois não pensou muito, porque era uma festa em homenagem a Pierre Jun. E ele se perguntou, não é? Patrick negou tudo, gritando. Pierre, satisfeito, pediu desculpas a Patrick e pediu que ele dissesse mais uma coisa. Elogie o hóspede mais honrado que Pierre já convidou. Ao que Patrick gritou, horrorizado. Peça desculpas ao Sr. Pierre, continuando. Pierre disse a Patrick que eles devem relaxar e aproveitar, porque é sua casa e eles são convidados. Então, ele se perguntou se era verdade. Neste momento, o animado Gusper se inclinou e ouviu, em silêncio, Pierre. John Gaspar estava prestes a sair. Então, uma mão tocou seu ombro. Então foi a mão de Pierre. O cavalheiro colocou o braço em torno dos ombros de Guspa, ao que ele ficou muito animado. Pierre disse então que se não fosse por isso, eles já estariam todos mortos. Isso assustou muito Guspa. Patrick, Guspa e os outros dois fugiram deles, com medo. E, enquanto todos gritaram e pediram desculpas por sua falta de tacto, ao lado de Lucas e Isabela, o alegre Pierre acenou com a mão após eles. O personagem principal, sorrindo, aproximou-se de Pierre e declarou que o personagem dele era bem pior do que imaginava. Ao que Pierre respondeu rindo, que ele o observava. Lucas contou a Pierre: o personagem principal é tão deslumbrante e suave. Ao que o Sr. Jun piscou e perguntou-se se Lucas sequer olhava no espelho. O personagem principal observou. Ele não conseguia ver seu rosto no espelho, porque estava muito brilhante. Pierre se perguntou se o brilho de sua linha capilar recuante. Nesse momento, a luz cegava o. Sônia e Isabela riram-se do que ouviram. Lucas e Pierre ficaram parados, observando o banquete. Pierre virou-se para o personagem principal e disse que ele também era excêntrico. Lucas olhou para Pierre, que inspecionava o copo. Pierre então mostrou ao cortejo o que havia notado. Se isso se tornasse público, ninguém ousaria chamar o personagem principal de perdedor. Enquanto isso, Lucas lembrou-se do momento no navio.
O personagem principal observou: homens de verdade não se gabam assim. Pierre riu. Pierre olhou para Lucas com seus olhos azuis. Então, o que eles estavam falando se perguntou com o pai dele. isso. O personagem principal não entendeu o que quis dizer. Lucas, olhando para o copo de Pierre, afirmou que o pai de Pierre parecia suspeitar que ele era um membro da Irmandade de Troman. Pierre olhou surpreso para Lucas. E bebericando do copo, Pierre se perguntou se ele finalmente estava interessado em entrar no clube deles. Olhando para baixo, o personagem principal disse que era improvável. Lucas lembrou-se da conversa com Shepard. Shepard disse que poderia esclarecer suas dúvidas, não apenas por poder usar a fita em brincos, mas havia quem confirmasse sua identidade. O personagem principal não entendeu o que Shepard disse. Então, ele se perguntou quem confirmou sua identidade. O pai de Pierre disse que era Rhaenys Blake. E Lucas ficou chocado com o que ouviu. Depois disso, Shepard observou que ele como ele, é um indivíduo no círculo dos punhos de palha. Seu irmão, o pastor... Então ele observou que sabe como a família de Lucas o tratou. As feridas que ele sofreu são incalculáveis. Mas o pai de Pierre não tem condições de discutir. Mas pediu que ele dissesse algo presunçoso. O personagem principal ouviu em silêncio. Então, com os olhos fechados, o pai de Pierre declarou que Rhaenys é diferente de Countess Heck e Mitya, porque há uma razão pela qual ele concordou com o exílio. Lucas ficou chateado com o que ouviu. Depois disso, Shepard observou que isso é tudo o que ele quer que o personagem principal saiba. Ao mesmo tempo, Lucas foi notado, ele não tinha intenção de voltar à academia. Enquanto isso, Isabel ficou chocada com o que ouviu. Pierre questionou se Lucas estava falando sério, ao qual o protagonista declarou que ele não tinha motivo para ficar mais tempo lá. Isabel olhava para Lucas. Nesse momento, o personagem principal percebeu o olhar surpreso da garota. Os olhos de Isabela estavam muito abertos. Lucas desviou o olhar de Isabela. A garota se perguntou, assustada. Não voltou à academia. Então o que ela deve fazer? Pierre perguntou a Lucas sobre o que faria agora. O personagem principal declarou que o Duque indicou a terceira torre. O Sr. Pierre disse que a terceira torre parece boa. Isabela, tocando o vidro, ouviu o personagem principal dizer isso. O currículo da academia não é nada especial. E a quantidade e qualidade de livros especializados armazenados na terceira torre supera todos os outros. Sônia percebeu que algo estava errado com isso. Bella disse que ficou pálida. A garota pediu desculpas. E ela anotou que a noite caíra no palácio. E a lua cheia estava no céu. Você vê, Bella estava sozinha no largo corredor do palácio. Nos seus pensamentos, a garota disse que amanhã o personagem principal iria à torre. E ela voltaria à academia. E todos seguiriam seus caminhos. A Bella afirmou que, desde que descobriu que ele era Lucas Troman, ela esperava que este dia chegasse algum dia. Colocando a mão no peito, a garota continuou pensando que, para ser sincera, ainda não tinha certeza. Isabela então refletiu em sua mente. O que ela deveria buscar, o que ela deveria alcançar e o que ela deveria aprender. O caminho do lema. Uma luz brilhou no rosto da garota. Você vê Bella caminhar em direção à luz. Lá, ela encontrou uma porta aberta. Lá, Pierre perguntou a Lucas sobre se ele iria embora amanhã. O personagem principal, sentado numa cadeira, disse que graças a ele se divertiu e o banquete foi ótimo. Lucas riu então e disse que Pierre tinha excelente reputação. O
O personagem principal se perguntou sobre o gênio nascido na família Jun, enquanto Pierre despejava chá em uma xícara. Aqui, pronunciou a palavra gênio, e Lucas olhou para o amigo, sem entender. Pierre Jun disse que pode haver um gênio. Tomando uma placa com as mãos, havia 2 xícaras de chá quente e 3 biscoitos. Pierre afirmou ter sentido a mono aos 5 anos. Depois de rir, o personagem principal questionou se Pierre estava se gabando, ao que o amigo respondeu com risadas e negação. Tomando uma xícara de chá nas mãos, Lucas pensou que aos 5 anos, isso é incrível, vendo Pierre beber chá. O personagem principal pensou que ele e ela também o tiveram. Sentiram mono. Aos 7 anos, Pierre é realmente um gênio. Com uma xícara de chá na mão. Pierre disse que, aos 17 anos, ele alcançou o nível de 4 estrelas, porque isso geralmente é alcançado aos 20 anos. Pierre colocou uma xícara de chá na mesa. Enquanto isso, o personagem principal ficou surpreso. Então, Jun virou-se para Frei e declarou ser o único a quem poderia contar isso. Porque pela primeira vez em sua vida, ele queria abrir-se, olhando para baixo. Pierre declarou ser amaldiçoado por seu talento. Com as mãos nos joelhos, o personagem principal aguardava o discurso de Pierre. A face de Lucas estava sombria com preocupação. Abaixando o olhar, Pierre refletia. Com um olhar triste, ele disse ter um professor. Uma imagem de um velho surgiu em sua mente, cujo corpo estava coberto por uma fita branca. Pierre disse que seu mestre era o mestre da Quinta Torre e um mago de 6 estrelas, adicionando que ele também era um velho sábio com uma longa cabelo branco em suas lembranças. O ancião colocou a mão na cabeça e sorriu. Pierre disse que, quando ele perguntava, ele respondeu com um sorriso gentil e acariciou sua cabeça. O rosto de Jeanne estava repleto de felicidade genuína. Pierre disse que estava muito feliz com isso. Então ele começou a fazer ainda mais perguntas ao professor e começou a estudar mais. Contra a árvore. O ancião viu Jeanne estudar o livro. Observou que o professor era um verdadeiro guia. O professor ensinou-lhe o prazer da vida e a ciência mágica. Vendo o irritado Lucas, Pierre notou que pensava assim. Havia tristeza e saudade. Nos olhos de John, uma imagem de uma esfera mágica. A imagem que flutuava no ar surgiu em sua mente. Mais adiante, Pierre disse que só alcançou a 4ª estrela. Um dia, ele perguntou. Mesmo o professor não sabia responder. Nas mãos do jovem Jun, a mesma esfera mágica era visível. Pierre notou que o professor estava muito envergonhado. John ficou chocado com o que ouviu. Pierre disse que o professor o chamou de monstro, adicionando que o velho estava furioso. As lágrimas começaram a formar-se nos olhos do professor. Depois disso, John se corrigiu, dizendo que o olhar do professor estava envolto em horror, sentado no chão. Pierre parou em uma posição. Fechando os olhos, o professor refletia. John disse que o professor, vendo-o se desenvolver a um ritmo incrível, ainda tão sentiu um pressentimento em seu coração. Pierre pegou a cabeça e olhou para baixo. Ele relatou que logo ficou completamente confuso. Observando o personagem principal, quem está segurando algo. Ele disse que ainda gostava de aprender mágica. Notando toda vez que se mergulhava de verdade nele, sentiu como se algo o estivesse perfurando. Pierre, apertando o punho, disse que a face do professor parecia uma maldição. Apareceu-lhe como uma maldição, com uma expressão séria no rosto. Lucas continuou ouvindo a história. Pierre disse que,
dezenas de milhares de vezes por dia. Ele maldisse seu talento, colocando as mãos no rosto, que estava coberto de lágrimas amargas. Ele disse que preferia ser comum, notando que poderia estudar magia com mais alegria, e o entusiasmo subindo de sua cadeira. O personagem principal estampou o pé. Pierre disse que se fosse assim, ele não seria chamado de monstro, colocando a mão no ombro dele. Lucas virou-se para Pierre, retirando a mão do rosto. Pierre ergueu o rosto irritado, abrindo-o em um abraço. O personagem principal disse que se superestima, chamando-o de insignificante, observando o espetáculo. Pierre pediu-lhe para ouvir atentamente. Uma imagem de muitos que foram livros coletados em uma montanha apareceu na mente do personagem principal. Lucas falou de um lugar inalcançável. Mesmo sendo chamado de gênio, adicionando que talento sozinho não basta, afirmando que Pierre não conseguia revelar o verdadeiro sentido da magia. O personagem principal, virando a cabeça, disse isso. Não é um mundo em que um cara se perde facilmente ao encontrar um mau professor, e ele, por sua vez, sente ciúmes e inveja de seu aluno. Com olhos cheios de lágrimas, Pierre virou-se para o personagem principal de costas. Lucas declarou, ele jura que na próxima vez que o encontrar, ele será várias vezes mais forte do que agora. Risadinha. Pierre observou que Lucas era excessivamente confiante. Em vão. O personagem principal acrescentou que Pierre deveria fazer o mesmo. Cauteloso, Pierre se perdeu em seus pensamentos. Ao ouvir algo, seus olhos encheram-se de horror.